Viram só? Fazer esse tipo de prática, fazer esse tipo de coisa é pecado diante de Deus. E infelizmente, o Halloween não ficou só na Irlanda. Essa festa foi se espalhando por vários lugares, até que chegou no Brasil. E aqui no Brasil, o Halloween ficou mais conhecido como Dia das Bruxas e é comemorado nas escolas, nos clubes e em outros lugares. Agora, nós vamos ver alguns símbolos do Halloween que você já deve ter visto por aí. Com certeza você já viu esse símbolo, não é mesmo? Na festa do Halloween tem muitos seres assustadores. Bruxa má, monstros, vampiros, coisas que desagradam a Deus. E aquilo que não agrada a Deus não deve agradar a nós também. Nós precisamos confiar tão somente no Senhor e não nos envolvermos com essas festas, com essas comemorações que não agradam a Deus. Você já deve ter visto também aquelas pessoas que gostam de usar um chapéu de bruxa. Mas sabe de uma coisa? O chapéu e a vassoura da bruxa são símbolos de feitiçaria e magia. E Deus quer que nós confiemos nele e que a gente não busque poder em coisas mágicas, porque Deus é quem nos guarda e nos protege. Viram só? Fazer esse tipo de prática. 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 Fazer esse tipo de coisa é pecado diante de Deus. E fazer esse tipo de coisa é pecado diante de Deus. Fazer esse tipo de coisa é pecado diante de Deus. E fazer esse tipo de coisa é pecado diante de Deus. E infelizmente, o Halloween não ficou só na Irlanda. E infelizmente, o Halloween não ficou só na Irlanda. E infelizmente, o Halloween não ficou só na Irlanda. E infelizmente, o Halloween não ficou só na Irlanda. Essa festa foi se espalhando por vários lugares. 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 Até que chegou no Brasil. E aqui no Brasil, até que chegou no Brasil. E aqui no Brasil, até que chegou no Brasil. E aqui no Brasil, até que chegou no Brasil. E aqui no Brasil, o Halloween ficou mais conhecido como Dia das Bruxas. O Halloween ficou mais conhecido como Dia das Bruxas. O Halloween ficou mais conhecido como Dia das Bruxas. O Halloween ficou mais conhecido como Dia das Bruxas. E é comemorado nas escolas, nos clubes e em outros lugares. E é comemorado nas escolas, nos clubes e em outros lugares. E é comemorado nas escolas, nos clubes e em outros lugares. E é comemorado nas escolas, nos clubes e em outros lugares. Agora, nós vamos ver alguns símbolos do Halloween que você já deve ter visto por aí. Agora, nós vamos ver alguns símbolos do Halloween que você já deve ter visto por aí. Agora, nós vamos ver alguns símbolos do Halloween que você já deve ter visto por aí. Agora, nós vamos ver alguns símbolos do Halloween que você já deve ter visto por aí. Com certeza você já viu esse símbolo, não é mesmo? Com certeza você já viu esse símbolo, não é mesmo?
Com certeza você já viu esse símbolo, não é mesmo? Com certeza você já viu esse símbolo, não é mesmo? Na festa do Halloween tem muitos seres assustadores. Bruxa má. Na festa do Halloween tem muitos seres assustadores. Bruxa má. Na festa do Halloween tem muitos seres assustadores. Bruxa má. Na festa do Halloween tem muitos seres assustadores. Bruxa má. Monstros, vampiros, coisas que desagradam a Deus. 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 E aquilo que não agrada a Deus não deve agradar a nós também. E aquilo que não agrada a Deus não deve agradar a nós também. E aquilo que não agrada a Deus não deve agradar a nós também. E aquilo que não agrada a Deus não deve agradar a nós também. Nós precisamos confiar tão somente no Senhor. 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 E não nos envolvermos com essas festas. E não nos envolvermos com essas festas. E não nos envolvermos com essas festas. E não nos envolvermos com essas festas, com essas comemorações que não agradam a Deus. 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 Você já deve ter visto também. Você já deve ter visto também. Você já deve ter visto também. Você já deve ter visto também aquelas pessoas que gostam de usar um chapéu de bruxa. Aquelas pessoas que gostam de usar um chapéu de bruxa. Aquelas pessoas que gostam de usar um chapéu de bruxa. Aquelas pessoas que gostam de usar um chapéu de bruxa. Mas sabe de uma coisa? 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 O chapéu e a vassoura da bruxa são símbolos de feitiçaria e magia. O chapéu e a vassoura da bruxa são símbolos de feitiçaria e magia. O chapéu e a vassoura da bruxa são símbolos de feitiçaria e magia. O chapéu e a vassoura da bruxa são símbolos de feitiçaria e magia. E Deus quer que nós confiemos nele. 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 E que a gente não busque poder em coisas mágicas. E que a gente não busque poder em coisas mágicas. E que a gente não busque poder em coisas mágicas. E que a gente não busque poder em coisas mágicas. Porque Deus é quem nos guarda e nos protege. Porque Deus é quem nos guarda e nos protege. Porque Deus é quem nos guarda e nos protege. Porque Deus é quem nos guarda e nos protege. Viram só? Fazer esse tipo de prática, fazer esse tipo de coisa é pecado diante de Deus. E infelizmente, o Halloween não ficou só na Irlanda.
Essa festa foi se espalhando por vários lugares, até que chegou no Brasil. E aqui no Brasil, o Halloween ficou mais conhecido como Dia das Bruxas e é comemorado nas escolas, nos clubes e em outros lugares. Agora, nós vamos ver alguns símbolos do Halloween que você já deve ter visto por aí. Com certeza você já viu esse símbolo, não é mesmo? Na festa do Halloween tem muitos seres assustadores. Bruxa má, monstros, vampiros, coisas que desagradam a Deus. E aquilo que não agrada a Deus não deve agradar a nós também. Nós precisamos confiar tão somente no Senhor e não nos envolvermos com essas festas, com essas comemorações que não agradam a Deus. Você já deve ter visto também aquelas pessoas que gostam de usar um chapéu de bruxa. Mas sabe de uma coisa? O chapéu e a vassoura da bruxa são símbolos de feitiçaria e magia. E Deus quer que nós confiemos nele e que a gente não busque poder em coisas mágicas, porque Deus é quem nos guarda e nos protege.